Quais materiais que eu uso e que me ajudam em minha interpretação bíblica, em meu conhecimento bíblico, em meu estudo teológico em geral? Graça e Pai, meus irmãos, nesse vídeo eu quero falar a respeito de alguns materiais que, assim como me auxiliam em meu estudo, podem também auxiliar os irmãos a compreender melhor o texto bíblico. Só que antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero lhe fazer o convite. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. O nosso canal Teologando e Capacitando também. Não esqueça de ativar o sino das notificações para você ficar informado toda vez que eu subir um vídeo novo para o canal. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda o YouTube a engajar o canal com mais pessoas e também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais de WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você vai estar ajudando o irmão em sua caminhada cristã e também ajudando o canal a crescer. Também, meus queridos irmãos, começa a comprar os seus materiais teológicos pelo nosso link que está na descrição do vídeo, o link de afiliados da Shopee. Você comprando pelo nosso link, você vai ajudar o canal a se retroalimentar e você também vai ajudar o canal nesta crescente. A compra é 100% garantida, você não vai pagar nada mais por isso e vai abençoar o canal. Você pode comprar seus materiais teológicos, seu eletrodoméstico, eletrônico, produto de beleza, de limpeza, produtos automotivos, entre outras coisas que tem na plataforma. Compre pelo link, ajude o canal nesta crescente. Então, dito isso, vamos para o vídeo. Pois bem, queridos, há muitas dúvidas a respeito de quais materiais usar quando for estudar a palavra de Deus. Tem pessoas que têm dificuldade na compreensão bíblica para entender o texto, o contexto, o enredo, a história por trás do texto bíblico. E eu quero, nesse vídeo, tentar trazer luz para os irmãos, para que possa compreender. E eu quero mostrar nesse vídeo quais materiais que eu uso no meu dia a dia. O que eu vou mostrar aqui é o que eu estou utilizando ultimamente, eu sempre usei no meu dia a dia de estudo. Vale lembrar, vale ressaltar aqui que meu estudo é um estudo simples, comum, como uma pessoa que quer aprender a palavra de Deus. Então, o primeiro material que eu uso bastante, que não pode faltar, é óbvio, é a Bíblia Sagrada. E como que eu utilizo a Bíblia Sagrada? Eu tenho essa Bíblia ACF, que eu utilizo, ela para minhas ministrações, minha leitura, tá bom? A Bíblia ACF, e eu gosto muito de utilizar uma Bíblia que tem espaço para marcações. Por exemplo, eu estou usando ultimamente essa Bíblia Jornada NAA. Ela tem espaço para marcações, os irmãos podem ver. Tem muitas folhas marcadas, escritas. Por quê? Porque toda minha ideia, meus conceitos, meus aprendizados, tudo aquilo que eu aprendo, eu coloco aqui escrito. E me ajuda muito na hora de procurar aquilo que eu quero estudar, aprender. Então, eu já tenho alguns conceitos aqui. Então, eu utilizo a Bíblia para leitura, para pregar, eu utilizo a Bíblia com espaço para anotações que me auxilia. E não somente essas duas Bíblias, eu também utilizo Bíblia de estudo. Eu estou trazendo aqui a CF. Vale ressaltar aqui, meus irmãos, que os materiais apresentados não se tornam uma prioridade. Tem Bíblia de estudo melhores, talvez, que a CF, materiais melhores do que eu vou mostrar. Então, é só para nível de apresentação, tá bom? Então eu tenho aqui a Bíblia de Estudo CF, apesar de a Bíblia de Estudo CF ser minha Bíblia de mesa, para leitura do dia a dia, meu estudo também nela, pela tradução ACF, ser muito bom, os estudos doutrinário excelente. Então, o que eu faço com a Bíblia de Estudo? Quando eu vou aprender determinada passagem, determinado texto, principalmente para minhas pregações, eu não vou direto à Bíblia de Estudo. Eu faço uma leitura somente na palavra de Deus, com recurso, talvez com a referência cruzada, e nada mais. Depois de compreendido o texto bíblico, daquilo que eu aprendi, sem ter interferência de teólogos, de escritores bíblicos, aí eu vou para a Bíblia de estudo, para tirar dúvida, para ver se o meu pensamento está de acordo com os demais
pensadores da palavra de Deus. Então, a Bíblia de Estudo é meu auxílio para, podemos dizer, tirar dúvida. Eu estudo na Bíblia de Estudo, mas eu utilizo muito nesse quesito. Eu primeiro gosto de ir na Bíblia pura, simples, sem conter nada, a não ser uma referência cruzada. E me auxilia muito a minha forma de aprendizagem, porque isso me força a entender o texto, a interpretar o texto bíblico. Digo isso, eu também utilizo muito comentários bíblicos, que os irmãos podem ver. Eu estou com comentário bíblico, aplicação pessoal, mas não se torna uma regra. Tem muitos comentários bíblicos, a cunho de apresentação, como eu já tinha dito. E os comentários bíblicos, eles me auxiliam e muito no preparo de mensagem, no entendimento da passagem bíblica. Depois que eu analiso a passagem bíblica, coloco meus entendimentos, aquilo que eu não entendi, também eu coloco num papel, que eu escrevo minhas mensagens, eu vou para o comentário bíblico para ver se está de acordo com os teólogos, para ver se o comentarista tem uma ideia diferente da minha, os insights que eu posso tirar do comentário bíblico. Então, o comentário bíblico é um livro, podemos dizer, de pesquisas. Não é aquele livro que você vai estar lendo no dia a dia. Tem que ler, mas eu utilizo muito para minhas pesquisas, nos estudos e na criação de sermão. Porque eu vou expor a palavra de Deus. Então eu tenho que ter um conceito sólido, um conceito bíblico, enraizado na palavra de Deus. Então o comentário bíblico, ele vai me ajudar, me auxiliar muito. Porque vai ter entendimento dos autores, dos comentaristas, que não tive esse entendimento. Então um completa o entendimento do outro. Dito isso, não somente os comentários bíblicos, que são fantásticos nos estudos, um material que eu gosto de usar muito e é uma área que eu amo de paixão, os estudos bíblicos, é o livro de teologia sistemática, que eu estou com a teologia de Walter Brunelli, que por sinal é uma ótima teologia. Por quê? Porque a teologia sistemática, ela me situa dentro das doutrinas principais da Bíblia. Então, a grande vantagem de se estudar a teologia sistemática, a teologia bíblica, é que você vai sair daquela zona de perigo de cair numa heresia. Quando você vai estudar uma teologia sistemática, você vai aprender sobre os pontos heréticos que muitos estão defendendo, como o unicismo, o adocionismo, o unitarismo, o apolinarianismo, entre outras visões, arianismo, entre muitas visões heréticas. Então a teologia sistemática te situa nesse campo. Quando você compreende a doutrina bíblica de uma maneira fiel, você não corre o risco de cair em heresia. Outro material que é de suma importância para o nosso estudo bíblico, para você também situar dentro de determinadas passagens, é o dicionário bíblico. O dicionário bíblico, ele te ajuda a você entender nome de pessoas, nome de lugares, podemos dizer, os livros da Bíblia, as introduções ao livro da Bíblia, tem um dicionário. Então, o dicionário bíblico, ele te situa no contexto histórico, no contexto cultural, o porquê a passagem foi escrita, por que aquela palavra foi usada. Então, nos auxilia muito o dicionário bíblico. Outro livro também que eu tive a oportunidade de adquirir uma promoção é a Enciclopédia da Bíblia, onde ela abrange mais temas, mais artigos, também trazendo artigos a respeito da Bíblia. Eu estou aqui na palavra Bet Semes, vai trazer aqui a história bíblica, na terra do Egito, vai trazer aqui muitas coisas interessantes. Eu estou aqui sobre a Bíblia, nós vamos entender a Bíblia no contexto do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, a enciclopédia te ajuda muito. Eu gosto muito de pegar um verbete, um artigo, e ler na enciclopédia da Bíblia, pois me traz uma clareza, um conhecimento a mais nos meus estudos. Querido, outro livro também que não pode faltar para o estudante, para compreender, é o dicionário de teologia. Porque
como nós estudamos a teologia sistemática, existem palavras, termos mais técnicos que precisa ser explicado. Por exemplo, se eu estou estudando sobre a obra expiatória de Cristo, eu vou pegar nesse dicionário e vou ler o artigo sobre o pelagianismo ou sobre Pelágio. Então eu vou compreender que o pelagianismo é uma doutrina herética que não tem embasamento na Bíblia. Então, logo, eu compreendendo o pelagianismo, eu não vou ficar caindo ou correr o risco de cair nessa heresia, porque eu entendo o que é o pelagianismo, mas eu entendo que é a obra substitutiva de Cristo e que Jesus pagou o preço para resgatar a humanidade. Então, o homem sendo totalmente depravado, ele não tem condição nenhuma de chegar a Deus. Então, o sacrifício de Cristo, através da pregação do Evangelho, o homem abre o seu coração. Aí há um sinergismo, porque eu sou arminiano, eu creio no sinergismo, aí nós vamos entender todo o enredo. Então, o dicionário traz essa, podemos dizer, tira a dúvida desses termos mais técnicos. Querido, também outro livro que é de suma importância. Você vai estudar comentários bíblicos, você vai estudar teologia sistemática, você vai estudar dicionário bíblico, dicionário teológico, você vai estudar N materiais de cunho teológico em sua caminhada pelos estudos teológicos. Mas um dos materiais que não pode faltar é a hermenêutica e a homilética na vida de todo estudante, pois a hermenêutica ela te situa no campo interpretativo da Bíblia. Queridos, as maiores heresias surgem por uma má interpretação. Quando eu interpreto errado, eu aplico errado. E por isso que temos muitas aberrações teológicas no nosso cenário brasileiro. Então, quando você entende a hermenêutica, quando você entende a homilética, você situa a exegese, você situa num campo interpretativo. Você aprende a fazer as perguntas certas. Você aprende o que é o contexto remoto, o contexto imediato. Você aprende o que é contexto literário, linguístico. Você aprende sobre as chaves interpretativas, pontos conectivos, entre outras coisas. Então, a hermenêutica é uma matéria que todo estudante nunca pode deixar de estudar. Então, se você é um estudante que leva a sério a palavra de Deus, não deixe de estudar a hermenêutica. Então, meus queridos irmãos, esse é o vídeo, esses são os materiais que eu uso. Espero ter lhe ajudado e que Deus possa lhe abençoar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.